Olá, sejam bem-vindos ao Seguros Pode, só não pode ficar sem. Um programa pensado para descomplicar o mundo de seguros para você, com Claudemir Mack e Rebeca Gabriele. Olá, ouvintes Seguros Pode, sejam muito bem-vindos a mais um programa da nossa série Seguros Pode. Vamos falar hoje de um assunto muito interessante para você, empreendedor e empresário, sobre os seguros empresariais, o seguro do seu patrimônio e o seguro para garantir o seu negócio, até em situações mais complicadas, o seguro garante. Exatamente, Claudemir. O tema de hoje ele é crucial para a saúde financeira de você, empresário ou empreendedor. Vamos desvendar como essa ferramenta pode ser o braço direito para te auxiliar no dia a dia. Rebeca, muitas vezes quando falamos em seguro, as pessoas pensam logo em seguro de casa, seguro do carro e outros tipos de seguro, mas nunca lembram do seguro mais importante, aqueles que são empresários e empreendedores, que é os seguros de sua empresa. Então, muito importante a gente ter esse assunto tratado aqui no Seguros Pode. Exato, Claudemir. E é simples, né? Um negócio ele é feito de pessoas, bens, equipamentos, produtos e serviço, mas principalmente de sonhos. Então, um acidente de incêndio, um roubo, um alagamento, até porque isso também influencia na sua empresa, Sim. pode acabar com anos de trabalho, né? Deixar de realizar um grande sonho, continuar aquele grande sonho que você teve, né. Então é fundamental. Na verdade, assim, os seguros empresariais é a garantia da continuidade, da empresa, né. Então se você não tem hoje o seguro de sua empresa, você precisa pensar nisso. E quando a gente fala em empresa, a gente está falando indústria, comércio, serviço, então esse entendimento, essa garantia você precisa ter com o seguro empresarial. É, e aquilo, pensa na paz de espírito. Você sofre algum tipo de acidente? Você fica preocupado com o seu produto que vai ser perdido, o valor que você vai ter que investir naquilo depois que aconteceu o acidente, seja qual for o motivo. E é aquilo, o seguro, ele tá aí para te auxiliar a focar realmente no que você precisa, que são as vendas, voltar às vendas e falar com seu cliente diretamente, né? Perfeito, perfeito. A gente precisa ter esse cuidado, porque, assim, numa situação inesperada de um sinistro, que é o jargão que a gente utiliza no meio de seguros, a gente sem o seguro, a gente fica sem suporte algum, né. Então tudo aquilo que a gente tem construído, a manutenção dos funcionários, a manutenção da empresa, o pagamento de tributos, impostos, eh contas de água, luz, telefone, a gente fica sem ter ganho, sem ter rendimento para que isso aconteça. Então, o seguro que vai te dar todo esse aparato para poder você se restabelecer. Então, Claudemir, basicamente a gente já entendeu que é importante, frisamos bastante vezes, mas na prática, o que um seguro empresarial cobre? Tipo, quais são as os tipos de sinistros que cobre, aqueles que não é o certo básico, que nem já explicamos, mas qual é a cobertura mais simples que a gente pode ter? Excelente pergunta, Rebeca. E a gente está aqui com o Seguros Pode para descomplicar, então a gente vai tratar esse assunto sem muita técnica, bem bem de uma forma, inteligível para o nosso ouvinte. O seguro básico do seguro empresarial, ele tem a cobertura de incêndio, queda de raio e explosão. Essa é a cobertura básica. Mas o seguro é tão flexível que tem diversas coberturas opcionais que vão se encaixar a qualquer atividade empresarial. E que é muito importante ter essa orientação com um corretor profissional de seguros, né? Ele vai te trazer, ele vai fazer uma avaliação e vai poder te trazer quais são as principais coberturas, quais são os riscos que você está inerente no seu na sua atividade e aquilo que é melhor para você. Tá, e já que você falou então que ele é bem flexível, que a gente consegue adicionar algumas coisas, quais são as adesões mais comuns que as pessoas fazem além desse simples? Então, Rebeca, temos várias opções. O seguro ele é tão,
flexível, que de acordo com a sua atividade, a gente vai trazer várias opções. O que a gente vê à tona ultimamente? O incêndio, que dentro da cobertura básica é um risco. A queda de raio dentro da cobertura básica, que é um risco, porque às vezes o dano elétrico ele não vem proveniente apenas de uma sobrecarga elétrica. Às vezes ele vem proveniente de uma queda de raio. Então nós temos também eh, roubo ou furto qualificado, tá? Que aí a gente vai ter, obviamente, a cobertura tanto da mercadoria, matéria-prima, bens, né, e valores que estão ali dentro da empresa, no roubo ou furto qualificado, né, que às vezes a empresa tem computadores, a empresa às vezes movimenta dinheiro, então a gente tem como fazer esse seguro de roubo, furto qualificado e valores no estabelecimento. Em alguns casos, a gente consegue fazer o seguro até de valores em trânsito, que hoje não é tão usado, né? Até por conta de termos essa questão tão simples, né? Do Pix, transferência. Então, a gente não usa muito espécie, mas a gente tem também o valores em trânsito. Algumas empresas ainda se utilizam disso, né? Temos danos elétricos, que é uma cobertura muito comum, né? É uma cobertura muito comum dentro do seguro empresarial, e que ocorre frequentemente, até porque as operadoras de rede elétrica vira e mexe dão problema, né? Dão problema. E dentro dessa cobertura de danos elétricos, nós temos outras coberturas que agregam valor bastante. Por exemplo, num dano elétrico, se for um supermercado, por exemplo, se a gente estiver falando de um supermercado ou um açougue, ele vai ficar sem energia. E as mercadorias que estão dentro dos freezers, né, das geladeiras, vão deteriorar. Então, a gente tem cobertura até para esse tipo de risco. Então, é muito amplo, né, mas tem que ser avaliado caso a caso. Outra cobertura que nós temos também, que é comum, né, acontecer também, que a gente vê às vezes algumas reportagens, né, ao posto de gasolina, por exemplo, a estrutura toda metálica dele retorcida. Você fala, o que que aconteceu? Vendaval, né? Quando a gente fala de cobertura de vendaval, a gente fala tornado, ciclone e furacão. Ah, mas no Brasil a gente não tem furacão. A gente está com muitas mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas estão trazendo essa situação, né? Então, coisas que não aconteciam antes no Brasil estão começando a acontecer. Chuva de granizo, fumaça, né? Então, várias coberturas a gente tem dentro da cobertura de vendaval. Outra cobertura muito importante que nós temos, responsabilidade civil, tá? Que é dentro da empresa, por exemplo. Muitas empresas fazem isso, elas trazem seus clientes, por exemplo, para conhecer a área produtiva da Sim. empresa. E se não tiver a cobertura de responsabilidade civil, e um desses clientes que você está levando dentro da sua empresa escorrega, cai, acontece um acidente, como que você vai resolver essa situação? O seguro cobre também, Que tá? legal. Temos também a cobertura, que eu até dei um brief, né, do lucro cessantes, né, que é a cobertura. Você teve um exemplo, tá? A gente é obrigado a dar exemplo para o ouvinte entender. É, teve um incêndio em sua empresa, você ficou com as suas atividades paradas, você ficou sem movimentação. O lucro cessantes ele vai cobrir aquelas despesas fixas que eu falei, né? Aluguel, funcionário, tributos, conta de água, luz, além do que o seu próprio lucro, que é o lucro líquido. Então a gente tem uma cobertura muito ampla e é importante a gente orientar o cliente, conversar com o cliente, entender o risco do cliente para a gente poder oferecer o produto correto. E esse último, por mais que não pareça, é um dos mais importantes, né. Que assim, numa cobertura mais comum, se você não lê as entrelinhas, você pode saber não vai saber se tem ou não, e é aquilo, e o suspiro de fôlego que você vai ter de paz: "Ai, não vou precisar, esse mês não deu para tal coisa", mas o seguro cobre. Sim, seguro cobre. Então você vê como o seguro vai além, né? Quando eu falo das coberturas básicas, eu estou trazendo incêndio. Quando eu falo das coberturas acessórias, eu trago complementos, né? Então, o incêndio, seu patrimônio vai estar resguardado e você vai ter ainda amparo no valor que você agrega na sua empresa.
então a companhia vai lá e te indeniza o seu lucro cessantes, que são as despesas fixas e o lucro líquido, que é aquilo que você realmente precisa para sobreviver até na sua família. Então você consegue dar uma estrutura financeira para você continuar. Obviamente que qualquer sinistro causa estresse, causa eh, danos, né, até emocionais para a Sim. pessoa, mas com seguro você consegue melhorar muito a situação que, de repente, se você não tiver seguro, se torna irreversível. Sim, e Claudemir, é aquilo, né, lembrando que o seguro empresarial não é só para empresa de grande porte. A gente vê aí hoje vários empreendedores atuando em diversos ramos. Às vezes, uma pessoa vai fazer uma doceria, abre uma doceria, uma casinha para fazer alguma coisa. Mas é necessário também ter o seguro empresarial até o pequeno empreendedor. Exato. Porque às vezes a pessoa, o empreendedor que é só ele, por exemplo, ele não tem nenhum funcionário, ou se ele tiver poucos funcionários, ele pensa que ele não tem recurso para pagar. O seguro empresarial é um seguro de custo reduzido. É um seguro até, por lei, obrigatório. Mas, como a gente sabe, nem tudo que é obrigatório é feito aqui no Brasil. Então, assim, seguro é obrigatório, mas não existe nenhuma sanção, né? A lei diz que é obrigado ter o seguro de incêndio e as outras coberturas facultativas, ele escolhe o que ele quer. Sim. Mas é obrigatório, mas não faz. Então, eu falo para o pequeno empresário, o seguro é para pequena, média e grande empresa, né? Então, qualquer segmento e qualquer tamanho de empresa. Então, desde um pequeno estabelecimento até um grande estabelecimento, precisa ter o seguro. É aquilo, né, o nome do nosso programa, seguros pode, só não pode ficar É, sem. não pode ficar sem. Mas então, Claudemir, para o empresário, empreendedor que está ouvindo a gente e pensa: eu preciso de um seguro desse", qual é o primeiro passo? Quais dicas você dá para ele? Primeiro passo, que é fundamental, é sempre contatar um corretor profissional de seguros. Sim, Não adianta procurar banco, não adianta procurar outras instituições, porque quem entende de seguro é o corretor profissional de seguros. Então, procure um corretor, entenda aquilo que o corretor estiver te falando sobre as coberturas que você precisa. Em caso de dúvida, procure outro profissional se aquele corretor não te esclareceu da forma devida, mas é importante não só contratar, é contratar de forma correta, né? Então, contratar o seguro empresarial de forma correta, tá? sim, é aquilo, né, a classe dos corretores de seguros, assim como várias outras profissões, estão para esclarecer todas as dúvidas. Independente se você for contratar com aquele corretor ou não, todos irão esclarecer as dúvidas, alguns mais do que outros, é aquilo, experiência, conta, tudo conta, não adianta, mas o importante é você ter acesso a um corretor de seguros. "Ai, mas nossa, não tem nenhum perto". A gente hoje tem o WhatsApp, tem lógico que é diferente, né, a gente gosta daquilo do face to face, aquilo de estar perto. Então se você tem algum perto de você, vai para esclarecer suas dúvidas, independente seja seguro empresarial, do que for. O importante é ter o contato com o corretor de seguros. Sim, e converse com seus amigos também, porque às vezes os seus amigos, né, outros empresários, podem te indicar um profissional, Sim, né? Então é fundamental você ter esse profissional na linha de frente, atuando. E é aquilo que eu te falei, se caso você entendeu e não se sentiu seguro, é como você procurar um médico. Se você não está seguro naquele profissional, procure outro, né? Você vai encontrar um bom profissional que vai te orientar e que vai levar o seguro dentro da medida daquilo que você precisa. Não adianta você contratar um seguro sem ter o conhecimento técnico adequado, para você não contratar nada além e também não faltar cobertura, porque a gente vê muito no mercado uhum. e acontece muito próximo a gente acaba ouvindo outros profissionais e outros clientes também que nos procuram, que eles dizem: "Poxa, mas o corretor não me contratou determinada cobertura", e foi justamente aquilo que O que aconteceu. aconteceu? Então, assim, é complicado. Por isso que, assim, seguro empresarial tem as coberturas básicas e as coberturas opcionais, que são as coberturas facultativas. Essas coberturas facultativas pode ser que, em algum caso, encaixe exatamente na sua atividade, no seu negócio, ou não.
né? Então, isso, um técnico vai te explicar, ó, isso é interessante, isso não é interessante, mas o que eu recomendo? Procure sempre o corretor. Sim, e mais uma vez, o valor é aquilo, o valor material, a gente às vezes acha que: "Ai não, não vai gastar tanto", mas quando você ocorre o sinistro, às vezes você perde produtos, estruturas que você nem imaginava. Então o valor que você acaba pagando é muito menor comparado, às vezes, ao valor que você vai pagar do sinistro. Sim, Então, é o de sempre, seguro não é gasto, é um investimento, porque sim. você vai investir para ter o retorno daquele valor. Lógico que fica o sentimental, né, o estresse após um sinistro. Não adianta, qualquer tipo de seguro fica, mas só de você já ter aquele valor retornar para você, acaba amenizando a situação um pouco, né. Muito, né? Porque por mais estresse que você esteja num momento desse, você sabendo que você está coberto pelo seguro, você vai ter uma tranquilidade, você vai saber que você vai estar amparado. E quantos casos a gente tem ao longo desses anos, né? Porque hoje eu estou na área de seguros como corretor profissional de seguros há 42 anos. Então, ao longo desses anos, quantas vidas nós transformamos pós um sinistro, ressarcindo, reembolsando, indenizando essas pessoas. Então, de verdade, eu perdi a conta. A gente, até um determinado momento, começamos a mensurar esses valores, mas hoje a gente não consegue mais mensurar. A gente já indenizou muitas empresas, muitas pessoas que realmente conseguiram sobreviver, né? Quando a gente fala sobreviver, é na condição de reestruturar a sua empresa porque tinha seguro. Sim, e após uma pandemia, né, a pandemia que a Sim, gente passou, muitas empresas fecharam. E é aquilo, pode ser sim que as empresas não tivessem seguros, mas com certeza tinha muita empresa com seguro empresarial. Então é aquilo, quem auxiliou? Corretor de seguros. corretor de seguros. Então, toda essa estrutura, né, do seguro, toda essa estrutura do corretor de seguros, não esquecendo toda a estrutura que as seguradoras e suporte que as seguradoras nos dão, é o que a gente faz realmente, aquele trabalho do agente do bem-estar social como Uhum. corretor de seguros. A gente devolve à sociedade valor, qualidade e serviço. Então acho que deu para perceber um pouquinho, né, a importância. Ah, eu entendo que sim, a importância do seguro em todas as situações de vida, todas as situações de vida que nós temos, né? Então a gente tem um leque muito grande de seguro. Então todas as situações de vida que a gente imagina, a gente tem a cobertura de seguro. Sim, e infelizmente a gente está chegando, né, Claudemir, no final de mais um programa. Esse foi mais um episódio do Seguros Pod. Lembrando que a gente vai abranger vários seguros, várias áreas. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre esse ou outro seguro, manda pra gente nas redes sociais, @segurospod. Vai curtir lá a gente, compartilhar, compartilha pro tio, pro vô, pra mãe, pro amigo, pra todo mundo, porque é aquilo. Informação nunca é demais, né, Claudemir? Jamais. Toda informação é importante. A gente sabe o quanto, até por conta de estar envolvido nisso, é importante o seguro, né? Então a gente devolve esse bem-estar para a pessoa. Então, assim, não dá para ficar sem. Então, até a próxima e lembre-se sempre: seguros pode, só não pode ficar sem. Até a próxima.